Olá, meu nome é Alex Calvi, sou sócio proprietário da empresa Café Calvi do Brasil. Hoje vou te ensinar a fazer um café Calvi no coador de pano. Talvez você esteja se dizendo, eu já sei fazer um café no coador, mas vale a pena você acompanhar esse vídeo, porque todo café possui a sua particularidade e não vai ser diferente com o café Calvi. Então, se você já se dispôs a pagar mais caro por um produto de qualidade, por que não aproveitar todo o potencial dele? Mas para isso você precisa fazer o café da forma correta. Então vamos lá? O primeiro passo é esterilizar o coador. Então vamos deixar ele ferver por pelo menos 1 minuto. Depois disso, é fazer a medida do café. Como vamos fazer aqui uma garrafa de 500 ml, vamos colocar aqui uma medida e um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é a quantidade de água que vai ficar retida no pó dentro do coador. Então precisa desse pouquinho mais para que a gente tenha aí uma garrafa cheia de café. É nessa fase também que eu gosto de adicionar o açúcar. Tem quem não goste de colocar o açúcar em momento nenhum, tem quem goste de adicionar o açúcar na xícara. Eu prefiro adicionar ele nessa fase para que o açúcar derreta totalmente. Eu coloco 3 colheres de sopa para dar um doçura interessante, né, bem equilibrado. E pronto, levo para o fogo, né? Quando começar a estourar a fervura, você desliga o fogo e aguarda 2 minutinhos. Por quê? Porque a temperatura ideal de infusão, ela fica entre 92 e 96 graus, né? Então, 2 minutinhos vai ser suficiente para que essa temperatura recue até esse intervalo. Enquanto isso, dá tempo da gente colocar o pó no coador. Para fazer o café Calvi, para fazer meio litro de café Calvi, eu coloco 2 colheres e meia de sopa, né? Conforme você pode observar. Ele vai produzir um café bem encorpado, né? Café relativamente forte e muito saboroso. Pronto. Bom, um ponto importante. Quando formos passar o café, você vai adicionar um pouquinho de água, o suficiente ali para umedecer o pó e aguardar aí uns 20, 30 segundos, para que o pó entre em infusão e alguns subprodutos ali, alguns traços indesejados do café se perca na evaporação. Então isso vai ajudar você a preservar só as características boas do café. E então você começa a passar o café. É muito importante que você passe o café devagar. Não ponha muita água de cada vez, apenas o suficiente para cobrir o pó, né? E coloque fazendo esse movimento circular. Para quê? Para que você não crie um canal preferencial para a água. Isso faria com que a água passasse por um único ponto do coador, ficando parte do pó sem passar pela extração, né? Sem ter suas características extraídas. Então, coloque sempre em movimento circular, devagar, sem pressa. O café Calvi, ele precisa de paciência. Na verdade, a maioria dos cafés é recomendado que faça assim, devagar, né? Molhando todo o pó, mantendo o líquido apenas acima do pó. Não encha o coador, não faça isso. E sempre que você observar que a água baixou, complete um pouquinho, sempre fazendo o movimento circular. Dessa forma, o café, a água vai passar por todo o pó e a extração vai ficar perfeita. Pronto, praticamente terminado. Só falta mais um pouquinho.
agora é aguardar a garrafa encher. Observe, né? Não sei se você consegue observar que a garrafa encheu. Olha só. Ela encheu, praticamente encheu. E aquele pouquinho de água a mais ficou aonde? Dentro do coador, retido na massa do pó de café. Prontinho. Agora vamos fechar a garrafa. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o café. Observe que ele ficou com uma cor muito bonita, um corpo interessante. Veja, não ficou aquele café ralo, né? Agora vamos botar um pouquinho mais para que a gente faça a degustação. Vamos lá? Será que ficou bom? Muito bom. Valeu a pena. Faça você também o seu café Calvi.